Se você gosta e tem interesse em assuntos aí que realmente decidem o futuro do Brasil, do Rio de Janeiro e também de Teresópolis, esse podcast é pra você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. Olá pessoal, é muito bom estar de volta aqui no podcast Adriano Fonseca e hoje eu tenho aí o maior orgulho, o maior prazer de trazer uma amiga que já é deputada federal 6 vezes, né, com mandato, a Laura Carneiro. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Adriana. Eu é que, pra mim, é uma honra. Primeiro porque eu tô em Teresópolis, segundo porque eu tô aqui no teu podcast, que já é um sucesso. Assim, eu fico muito feliz de estar te recebendo aqui, tive o prazer de te conhecer, né, e assim, já te agradeço de antemão que você, no dia que a gente se conheceu, foi muito bacana comigo, dividindo sua experiência, né, conversando comigo, me dando conselhos aí, e assim, trouxe novidades para Teresópolis, né, a gente já vai falar daqui a pouco sobre algumas novidades que você trouxe, mas eu sempre começo o podcast aqui pedindo para a pessoa falar um pouco da história dela, porque assim, é para inspirar as pessoas que estão nos assistindo, né, conta um pouco da sua história. Bom, primeiro, eu comecei muito jovem na política, filha de senador Nelson Carneiro, né, um político conhecido no estado do Rio de Janeiro. Eu era assessora técnica na Assembleia Nacional Constituinte e fui convidada, não por ele, mas pelo senador Mário Covas. Na época éramos do PSDB, meu pai sempre no MDB, para ser candidata a vereadora. E aí eu fui candidata a vereadora, ganhei a eleição. Logo depois vim para o Rio, né? Estava morando em Brasília, vim para o Rio. Fiz a campanha, ganhei a eleição, e aí começou a minha atividade política. E parou a minha vida pessoal, né? Porque, na verdade, eu era uma técnica que, de repente, virei política. Mas, enfim. E estou nisso desde 1989. Caramba. Então, essa é a minha vida. Logo depois, aí fui relatora da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, como vereadora. Depois fui secretária de assistência do governo César Maia. Continuei, virei deputada federal, aí fui deputada, voltei a ser vereadora, voltei a ser deputada, enfim. Resumindo, são 6 mandatos de deputada federal, 2 vezes secretária, porque acabei sendo secretária de assistência também do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então, 2 vezes secretária, relatora da Lei Orgânica, participei de um monte de CPIs, talvez a mais importante, né, a mais relevante, foi a CPI do narcotráfico, foi a mais famosa. Nós trabalhamos 2 anos seguidos, foi quando prendeu Fernandinho Beiramar, etc. Então, essa talvez tenha sido a CPI que eu mais trabalhei, mas também no tráfico de órgãos, sempre CPIs que tratavam do dia a dia das pessoas. Eu nunca gostei da CPI muito política, não. Então, eu participei de todas elas. Então, pirataria, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órgãos. Depois, a gente participou de uma que tratava da Lei Rouanet. No final, até me fizeram participar de uma CPI política, foi aquela do 8 de janeiro, que eu já participei nesse mandato. Mas não é alguma coisa que eu gosto muito, não. Eu gosto de resultado para as pessoas e as CPIs políticas não têm muito resultado. Eu gosto quando a CPI muda alguma coisa, muda a legislação. Da CPI das crianças e adolescentes na área de crimes sexuais, então a gente mudou muito a legislação. Essas coisas te dão prazer, quando você consegue, através da CPI, contribuir para o teu país, como foi na CPI do narcotráfico, ou mudar as legislações. E fazer a lei chegar realmente lá na ponta, né? A pessoa que precisa. A vida das pessoas. Para isso que serve a lei, né? Isso aí. O que é a lei? São costumes que você vai ouvindo, vai percebendo, e você redige um texto a partir do que você está vendo que é uma necessidade na prática. E aí, isso vira lei. E aí as pessoas dizem, pega ou não pega? Sempre pega, desde que seja fruto de uma necessidade que você percebe na oitiva, na rua, né?
E, assim, isso é que é o mais sensacional de ser política. Uma coisa que eu percebo em você é que você faz seu mandato muito assim através da escuta, né? Você é muito ligado a essa parte das pessoas, parte social, né? Porque, claro, eu comecei muito jovem e o meu primeiro desafio foi uma Secretaria de Assistência Social na cidade do Rio de Janeiro, no momento em que não existia a Secretaria do Idoso, não existia a Secretaria da Mulher, não existia Secretaria da Pessoa com Deficiência, eram todos os temas, não existia Secretaria de Habitação, todos os temas que diziam respeito às pessoas mais vulneráveis e mais pobres da cidade do Rio de Janeiro eram minha responsabilidade. Você tem uma noção, no primeiro dia de secretaria, veio um despacho daquela época do posto de saúde da Merendiba, que é uma favela do Rio, para eu dar um parecer sobre um posto de saúde. Eu disse, mas espera aí, isso aqui não é Secretaria de Saúde. Mas era, na verdade, a gente tinha a Prefeitura dos Pobres. Aos poucos a gente foi transformando e hoje, sim, a gente tem um sistema, né, de assistência social absolutamente desintegrado das outras pastas. Então, você tem uma pasta da habitação, você tem a pasta da pessoa com deficiência, você tem a pasta da mulher. Hoje a cidade do Rio tem muitas secretarias, todas divididas, mas todas eram um só. E aí a gente acabou muito perto das pessoas. E eu aprendi que quando você quer ser legisladora, como você gosta do que faz, eu sou uma legisladora nata, é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que a lei é que pode realmente transformar e dar segurança jurídica para que as coisas aconteçam na vida das pessoas. Você precisa ouvir. Você precisa entender o problema do outro, né? Você precisa ver as necessidades da população em geral. E sem essa escuta, eu não seria capaz de continuar, acho que um legado importante que o senador Nelson Carneiro deixou para o Estado do Rio de Janeiro, mas também e especialmente para a questão da mulher brasileira. Você falou sobre assistência social e assim, eu falo que eu tenho maior orgulho da parte da assistência social aqui, porque eu fui o responsável, eu trabalhei na assistência social aqui e eu fui o responsável por abrir o Café Popular, a sopa popular, né? E a gente ainda fazia uns almoços ali, umas quentinhas para ser entregue, né? E assim, como que você encara isso essa parte da assistência social, que muita gente acha que é assistencialismo, né? Como que você acha que... Não, então, assim, como que você consegue conscientizar as pessoas que não é um assistencialismo, é uma política pública que realmente impacta a vida das pessoas e necessária? Para você ter uma noção, no Rio, quando eu era secretário de assistência, agora, no governo Eduardo Paes, nós montamos um programa específico de insegurança alimentar, que é o que você fazia, né? Na verdade é isso, é como é que você compensa a insegurança alimentar daquelas pessoas. E o projeto é um sucesso, a gente tem hoje mais de 50 cozinhas comunitárias no Rio, mas num sistema de que a cozinha comunitária não é do município. O município compra a produção ou da associação de moradores, ou de uma igreja, de quem topa... Ainda fomenta a economia da comunidade. Quem topa, de alguma maneira, fazer uma dobradinha com o município, e a partir dessa dobradinha a gente consegue fornecer por dia 280 quentinhas em cada uma dessas cozinhas, né? A gente já chegou, o projeto secretária 2021, portanto, o projeto já tem 4 anos, funciona hiper bem, só aumenta o número de cozinhas. E no começo, como era bem na fase da pandemia, além das cozinhas, a gente tinha um cartão para os trabalhadores informais também poderem se alimentar. Bacana. Só que o cartão ele tinha que gastar nos restaurantes, não podia usar bebida, né? Tinha acho que é importante. Bebida, mas era uma forma dele comer no centro da cidade e você revitalizar a questão grave que a gente passou depois do Covid, né? Uhum. Então, assim, eu não tenho dúvida da importância. Aliás, a segurança alimentar é o número 1 no governo federal, inclusive, né? Todos os programas que se veem são de cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, têm esse objetivo de sair do mapa da fome. A gente tem uma relação enorme com o pessoal da ação da cidadania, uma muito grande mesmo, a gente conhece muito o projeto. Eles acabaram fazendo também uma cozinha solidária
que também funciona hiper bem. A gente tem no Rio muitas experiências de cozinha solidária, e aí me motivou a montar esse projeto do Prato Feito Carioca, que são essas cozinhas que são sensacionais, funcionam hiper bem, e a gente alimenta as pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, né? Inicialmente, isso era feito na Secretaria de Assistência, o cadastramento era feito com o CRAS, a gente entendeu que aquilo tinha que ser mais amplo, aí foi para a Secretaria de Trabalho, hoje está na Secretaria de Trabalho, porque ao lado disso, a gente abre a porta de emprego para essas pessoas. Eu acho que é importante para um isso. dia, né, para você sair. É voltar para o mercado de trabalho. Não, volta para o mercado de trabalho e aos poucos você sai daquela dependência, Eu acho daquela isso importante. alimentação. Isso é assistência social, isso não é assistencialismo. É. Isso é assistência, né? Isso é a base da assistência. Você dá a vara enquanto... Está ensinando a pessoa a pescar. E vai ensinando a pessoa a pescar. É isso aí. Você dá a vara, mas no começo você tem que dar também a minhoca, porque senão ela não vai pegar o peixe. Mas aos poucos ela vai aprendendo e aí fica por si só. Acho que é isso que a assistência social, em última análise, né, faz. Eu sou velha de guerra na Câmara dos Deputados, então a gente votou a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência. O SUAS, né? O SUAS, Sistema Único de Assistência. Agora a gente está lá brigando, né? É um grupo, eu sou até da Frente Parlamentar, vice-presidente, é um grupo que a gente briga para aumentar os recursos da assistência social, né? Porque os prefeitos acabam tendo uma responsabilidade maior do que eles conseguem nas arrecadações. Então, e o governo federal repassa muito, muito pouco. Quando a obrigação, para você ter uma noção, a pactuação que foi feita na assistência social, que é quando se decide que o governo federal dá para o município, é uma pactuação na assistência de 2013. A gente está em 2026 e o valor é o mesmo. Então são 13 anos de defeso, digamos, né, em onde nada mudou, nada aumentou, nada foi modificado a ponto dos municípios terem que usar a sua própria receita para atender a população mais vulnerável, que é uma obrigação também do Estado e também da União. Acaba que muitos municípios acabam arcando com tudo sozinhos, né? E aí isso impede, por exemplo, eu sou uma paiana de natureza, eu adoro tudo que quer dizer a paia é comigo mesmo. Eu tento ajudar todas as que eu posso, tenho uma relação ótima com a PAI, ajudei no decreto, na modificação do decreto de inclusão social, de inclusão educacional, que a gente discutiu no final do ano passado. Enfim, a PAI faz parte do nosso mandato. E, por exemplo, se você não tem os recursos necessários, se você não tem, não só para o sistema SUAS, ou seja, não só para os CREAs, para os CRAs, mas também para a pessoa com deficiência, provavelmente eles só vivem, ou acabam tendo que viver a partir das emendas parlamentares, né? Porque senão eles simplesmente não aguentam, porque é um custeio que eles têm que bancar e eles não conseguem bancar. Você falou sobre essa dificuldade do custeio e foi assim, quando eu abri o Café Popular, Sopa Popular, a gente tinha exatamente essa ideia de abrir cozinhas comunitárias em outros bairros, né? Para fazer a parte do almoço e até replicar a sopa popular nos outros bairros. E, assim, uma das coisas que a gente conseguiu foi trazer o Café do Trabalhador que a gente botou no bairro São Pedro. Mas a nossa ideia também era assim, a gente tem outros bairros aqui grandes, tipo Meudon, a gente tem o 2º, o 3º distrito, e a nossa ideia também era abrir o café em outros lugares. Foi exatamente o que a gente fez. São 50, mas tem lugar para 1000. Só que assim, Enfim, e aí esse esbarra no recursos, recurso. Esbarra sempre nos recursos. E todos os municípios, até o Rio, que é mais rico. Mas, enfim, todos os municípios acabam sofrendo, porque é difícil mesmo, você tem que gerir tudo, né? Você não está falando só da alimentação. Não. Né? Você tem e na assistência, então, é tudo, porque você trata da criança e do adolescente, você trata da mulher, você trata da violência contra a mulher, você trata na criança e do adolescente, você trata daquela criança que não tem pai, que não tem mãe, ou que foi abandonada, né? Ou que, eventualmente, sai do sistema socioeducativo e que você vai cuidar porque ela não tem mais referência familiar. Não é simples. A assistência é um tema muito complicado. Além disso, você tem a população em situação de rua. Cidades menores têm muito menos. Você imagina o tamanho disso no Rio de Janeiro. Né? Aqui a gente tem já bastante, então assim, eu imagino que no Rio de Janeiro... E aí você tem que ter o abrigo,
né? Você tem que ter o assistente social, você tem que ter os profissionais que vão habilitados para cuidar daquela pessoa. Acaba que isso se mistura um pouco com a saúde mental. E aí você precisa da saúde para te ajudar. Precisa do CAPS. Saúde, precisa do CAPS, enfim. Quando você falou sobre os moradores de ruas, né, os PSR, o que nós fizemos aqui para a gente começar a identificar? Eu pedi para a gente botar uma assistente social, né, no Café Popular. E aí essa pessoa ia lá, a gente fazia o cadastro dela. Isso, e aí a gente caminhava ali pro CRAS, né? Se fosse pro CRES. Se fosse morador de rua, ia pro CRES, que cuida do PSR. Em situação de rua. Isso, dos PSR. Mas se fosse uma pessoa que tivesse só precisando, a gente mandava pro CRAS. O CRAS, até para ela poder se habilitar, para receber o Bolsa Família. Se fosse alguém de outra cidade, a gente também tentava ver se ela queria voltar para a cidade dela. Então, assim, a gente fazia. Natal, todos todos os municípios com assim, por favor. Como as pessoas vinham procurando o café, né? O Café Popular era uma porta de entrada, a gente fazia essa triagem e dali a gente encaminhava para os setores da assistência. Maravilhoso. Mas como eu estava te dizendo, então assim, cada vez mais as entidades, né, da sociedade civil precisam do apoio do parlamento. Cada vez mais, assim. Aqui, por exemplo, em Teresópolis, até para a gente não deixar de citar, porque eu acho que é importante, a gente está ajudando a Valéria, através do deputado Júlio Rocha, com 400 mil na Associação de TEA. A gente está ajudando o Cairós, que é o João, que é maravilhoso, faz um trabalho lindo, parceiraço. A gente vai ajudar também com 200 mil reais para esse ano. E assim, é uma forma que a gente tem, esse já foi um pedido do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Então a gente vai, através do Pedro Rogar, a gente vai avançando nas entidades, a partir, claro, os deputados estaduais daquela cidade estão mais perto, porque a gente fica em Brasília, mas a gente fica sabendo das deficiências, das necessidades, né? Do município, né? Do município e vai ajudando. Por exemplo, há um ano atrás, mais ou menos, o Pedro Rogar, que trabalha com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um grande amigo, mandar um abraço para ele. Maravilhoso, beijos para ele. Nos ligou desesperado, porque tinha lido no jornal e foi lá procurar que iam acabar com o Correio do Alto. Né? Você tem uma noção que acabar com o Correio do Alto, todo mundo que mora no Alto e aonde, né? Ia ter que ir até o centro da cidade. E fora o idoso, né? As pessoas que têm dificuldade. Por isso, as pessoas que moram no Alto, que é uma região... Senão ia ter que vir aqui para Várzea. Exatamente. Que é bem distante. Que é muito distante, até porque você está numa região que é tradicional da cidade, né? Verdade. Com pessoas mais idosas, que têm suas casas há muitos anos. Bom, e aí ele oficiou, a gente foi ao presidente dos Correios, pediu, implorou, mantivemos os Correios. Então, essas necessidades do dia a dia de uma cidade como Teresópolis, que tem a importância que Teresópolis tem para o estado do Rio de Janeiro, né? A gente só consegue saber se a gente tem parceiros naquela cidade. Verdade. Porque como é que eu fico sabendo de Brasília o que está acontecendo aqui, né? Verdade. Como é que eu ia imaginar que o Correio do Alto ia fechar? Só porque a gente tem o Pedro Rogar, porque a gente tem o Luiz Paulo, é que eu consigo ter esse grau de informação. Do mesmo jeito, eu acho que mais importante ainda do que isso, e aí é uma outra área de trabalho que eu amo, né? Que é a área da saúde, que é a área que, na verdade, a gente acaba... Eu fui presidente da Comissão de Saúde da Câmara há muitos anos atrás, então desde essa época que a gente faz parte da Frente Parlamentar da Saúde, que a gente estava agora brigando pelos ACS, e conseguimos avançar com os ACS, pelo menos no Senado, quer dizer, na Câmara, vamos ver o Senado é sempre mais complicado. Enfim, que a gente tem avançado nas pautas da saúde, e aí, da mesma maneira, é o que eu estava dizendo, a gente tem que ter alguém que ouve, né? Alguém que te repassa os problemas. Aí ele me disse, o Pedro me disse, Laura, a gente está há 4 anos, né? O HCT está há 4 anos esperando uma habilitação em cardiologia especializada, em alta complexidade. O que é isso, né? É a cirurgia cardíaca, que é muito importante, né? É a hemodinâmica, que é muito importante, que é o que a gente chama do cateterismo, né? Que quando você infarta ou tem um pré-infarto, você imediatamente tem que fazer o cateterismo para ver onde está o teu entupimento, enfim.
E aí, a doutora Rosane ligou, o doutor Henrique ligou, mas eu só soube da existência da doutora Rosane, do doutor Henrique, porque eu tinha o Pedro. E o Pedro, a partir do Luiz Paulo, foi como a gente se conheceu. Então, essa ligação, né? Essa ligação é que nos possibilita de ajudar. Então, por exemplo, no HCT, a gente, enfim, depois desses 4 anos brigando, né? Que eles estavam brigando, eu estou brigando só há 1 e pouquinho, nós conseguimos a habilitação e agora eles, já está assinado, já está publicado, foi publicado no dia 31 de dezembro de 2025, mas foi publicado. Então agora eles já estão tendo a possibilidade de fazer por ano, né? Você está falando de 3,5 milhões, isso que significa 300 mil mais ou menos por mês, né? Então eles têm a possibilidade de fazer minimamente 180 cirurgias cardíacas, 140 processos cateterismos, né? Isso vai modificar a cardiologia de Teresópolis. E eu já como teresopolitano eu já te agradeço, porque assim, saúde aqui em Teresópolis é uma situação assim que está precisando melhorar. Assim, acho que não é só em Teresópolis, né? Acho que em vários lugares hoje a saúde... Porque a saúde é sempre muito cara, né? Então os municípios também sozinhos não aguentam. Por isso, assim, a gente tem uma associação chamada FEMERG, que é uma associação de todos os hospitais filantrópicos, universitários, que não sejam do Estado, que sejam, vamos dizer, tenham SUS, mas não sejam especificamente do Estado. E nós tivemos até uma conversa muito importante com o prefeito Eduardo Paes, né, que todo mundo sabe será nosso pré-candidato a governador. Dia 20 de março ele sai da Prefeitura do Rio e será candidato a governador. Então a gente já teve uma conversa com ele. Em São Paulo, em Santa Catarina, você tem uma tabela específica para esse tipo de hospital, para você ampliar a possibilidade de atendimento. No interior, no Rio, isso não é uma realidade, porque a gente tem 10 hospitais federais, a gente tem hospitais do Estado, a gente tem os hospitais do município. Então, a rede no Rio de Janeiro é gigante. Na Baixada também não é tão insuficiente, porque você tem hospital em Nova Iguaçu, você tem hospital em Caxias, você tem hospital Mesquita. Não, mas eu estou falando de hospitais públicos. Tá, entendi. Na área metropolitana. Mas você no interior sobrevive das santas casas, dos hospitais filantrópicos, e eles precisam ter a possibilidade de não ficar pedindo emenda para deputado. Eles têm que sobreviver a partir da tabela SUS e do apoio do Estado. Então a gente já está discutindo no plano de governo a possibilidade de criar uma tabela específica do Estado, como tem no Estado de São Paulo, para garantir os atendimentos, para ampliar. Então, por exemplo, o HCT era um exemplo de que teria esse apoio do próprio governo do Estado para também criar novas atividades, atender melhor a população. Os prefeitos sozinhos não aguentam. Nas cidades do interior, não sei, aquelas assim, tipo Rio das Ostras, o Maricá, que tem muitos royalties, né? Aliás, devia ter... Eu sou filha de Nelson Carneiro, já falei isso no começo, e a lei dos royalties é do senador Nelson Carneiro. Então eu digo assim, devia ter uma estátua do Nelson Carneiro em cada praça de Rio das Ostras, em Maricá e tantas outras, em Quissamã, Macaé, cidades que hoje são ricas porque teve um homem lá atrás, um senador, né, que eu tenho um orgulho enorme de ser filha, que foi quem escreveu a lei dos royalties e fez isso acontecer. Então, eu tenho certeza que a gente vai avançar, não é fácil, saúde não é fácil, é difícil. Todos os prefeitos, quando entram nas suas gestões, têm dificuldades. O prefeito Eduardo Paes, quando voltou para a prefeitura no Rio, era um desastre. Você não tem noção, a gente encontrou terra arrasada, literalmente. Mas as coisas vão entrando no eixo, entraram, e graças a Deus, hoje no Rio as coisas funcionam. A gente acabou tendo que receber hospitais federais, hospitais do Estado, enfim, lá não é simples não. E aí, igual eu estava te falando assim, eu como teresopolitano te agradeço aí, tá ajudando o Queiroz, né, tá ajudando aí também agora com essa verba pro HCT, então assim,
Eu sou, como Teresópolis, eu te agradeço por estar olhando aqui por Teresópolis, que a gente precisa. Eu sempre falo que assim, que Teresópolis não tem jeito, não sobrevive só com verba só do município. E aí precisa desse olhar. Então assim, todo mundo que ajuda a minha cidade, que eu sou nascido, criado aqui, eu amo, eu agradeço. E assim, estou aqui no nome da cidade te agradecendo. Mas é isso, olhar. Assim, você é deputado e agradeço federal Pedro também, né? Estado, né? Não, Pedro para mim é meu guru. Pedro, Júlio Rocha também, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, enfim. Na verdade, eu tenho a obrigação, no meu entendimento, né? Eu não sou deputada de um lugar, eu sou deputada do Estado do Rio de Janeiro. Sim. E Teresópolis é no Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho que dar meu jeito. Como eu faço, eu não sei, mas, por exemplo, o prefeito Leonardo também pediu, a gente também vai ajudar o município, eu acho que é isso, tem que ajudar. Né? Tem que ajudar. Eles sozinhos não são... É impossível. Eles sozinhos não dá. Nenhum deles. Nenhum dos... O único só dessas cidades que tem uma fortuna de royalties. Aí consegue... Né? Ou que tem uma arrecadação gigantesca, mas a maioria delas não é a realidade. E no interior, então, não é a realidade mesmo. Verdade. Confirmando com você aqui, assim, você foi coautora, né, do Estatuto de Idoso, né? Idoso... Enfim, como eu te disse desde sempre, eu gosto de legislar, escrever leis. Aliás, essa é a minha atividade profissional também, né? Então, eu sou advogada, mas fui analista legislativo. Então, eu sei, é o que eu mais gosto de fazer legislação. Então, fui coautora do Estatuto, que acabou se juntando a um que veio do Senado, e aí hoje a gente tem o Estatuto Idoso. Mas ainda temos muitas deficiências na área de políticas para o idoso. Muitas. Como os idosos são tratados, né? Até que ponto todos os municípios oferecem o real atendimento que eles merecem. Esse escândalo que a gente teve no INSS é o fim da picada, você imaginar que estavam roubando aquelas pessoas, a aposentadoria dessas senhores e senhoras. Né? A gente aprovou um projeto na Câmara, que está no Senado e na bica de ser votado. Eu era relatora, mas eu consegui ineditamente que os bancos vão ressarcir os seus correntistas, no caso do empréstimo consignado, fraudulento, enfim. A gente vive um momento em que o ser humano, eu sinceramente, às vezes paro e penso assim, mas o que está acontecendo com as pessoas, né? É só você ver o que aconteceu lá com o Caramelo e o Orelha. Também falar dos animais também. A gente vê o que a gente está vendo com o Caramelo e com o Orelha. A gente vê o que aconteceu com um menino em Brasília de 16 anos, que um de 19 acabou. O menino está em coma, numa surra por causa de um chiclete. A gente está num momento... eu acho que a gente está num momento louco, né? O número de feminicídios, ontem o Palácio Planalto, quer dizer, aí o presidente Lula, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, juntos, e nós, deputados, todos juntos, lançamos o Pacto contra o Feminicídio, né, de conscientização do homem, porque não dá mais só para a mulher falar nesse assunto. Verdade. Os homens têm que falar nesse assunto, né? E foi sensacional, mas assim, a que ponto a gente chegou? Você tem que montar um pacto com toda a sociedade para que as pessoas comecem a punir aqueles que que os homens especialmente que convivem mais com os outros homens, né, que estão o dia inteiro com os outros homens, possam de alguma maneira coibir ou ajudar a coibir, porque você tem a cada 4 horas no Brasil, a cada 6 horas no Brasil, portanto, 4 mulheres por dia. Ontem são aqui... assassinadas. Não é violência, não. É assassinato, feminicídio no Brasil. Ontem o jornal Diário aqui publicou que ano passado aqui em Teresópolis teve 97 estupros. E assim, tu vê... Eu não estou falando de estupro. Não, estou falando assim, além da violência... Ainda tem a violência contra a mulher e aí a violência sexual, né? No caso de estupro, é violência sexual. Não, então assim, tu vê a situação que... Aí eu tenho um orgulho. Eu relatava um projeto que tratava dos
de uma parte do Código Penal, e nessa parte do Código Penal falava de todos os crimes sexuais, e aí eu tive a honra de escrever e incluir a importunação sexual. Então essa é um texto meu, importunação sexual fui eu que escrevi, fui eu que, relatando uma matéria, consegui aprovar na Câmara, depois foi para o Senado, eles aprovaram também. Mas foi uma modificação nossa, eu fiquei muito feliz, porque cada vez mais a importunação sexual é entendida pela população, é um crime hoje, todo mundo é penalizado. Vem agora uma época que é o Carnaval, né? Que é agora não. Eu também sou coautora do Não é Não, que é o protocolo, né? Um protocolo que várias deputadas, aliás, é uma lei coletiva que nós apresentamos e que criou o protocolo. Porque também, como eu te disse, é o fruto da oitiva. Claro que foi aquele caso do jogador de futebol na Espanha, né? E aquilo, a partir daquela, vamos dizer, situação, né? Daquela situação na boate, é que surgiu o protocolo Não é Não, que é para os bailes, para as festas, para os locais. E é isso que era especificamente para os bailes, hoje já é consciência das pessoas. Né? Quando a mulher diz não, é não. É porque ela não quer. Ela não é obrigada a se relacionar com ninguém. Né? Né? Ela se relaciona com quem ela quer. Do mesmo jeito que o homem se relaciona com quem quer. Né? Mas, infelizmente, quer dizer, a importância do pacto é essa. Porque ele não vai só tratar de legislação ou de política pública ou do que já faz, o que nós já fazemos na prática todos os dias, né? Nós do parlamento, vamos lá o tempo todo votando projeto de lei. Eu apresento toda hora um. Tem mais de 1000, né? Não, mais de 1000 proposições com certeza. Eu e os outros deputados todos, muita gente trabalha nessa área, principalmente mulheres. No judiciário, eles também agora tem um processo de transformar em mais velozes aqueles processos que dizem respeito à violência contra a mulher. No Poder Executivo tem os programas, né, todos do governo federal que também tratam disso. Então, o pacto é uma coisa um pouco mais ampla. É, na verdade, uma união de esforços para que todos falem a mesma língua de não à violência, né? Então, que todos participem de como se fosse uma grande campanha, esse pacto é como se fosse uma grande campanha contra o feminicídio, porque não dá mais para viver, né? E contra a violência. Até porque a gente tem que entender que a violência é muito sutil às vezes. Porque às vezes ela está na palavra, não necessariamente é um tapa. Mas ela começa na palavra, ela começa na ofensa, ela começa na degradação da pessoa e pode chegar ao tapa. E da tapa, começou um tapa, outro tapa, mais umzinho. Verdade. Não, amorzinho, mas eu te amo, quando viu feminicídio. Verdade. Assim, sobre as políticas hoje que existem para a mulher, o que você acha que ainda precisa melhorar ali? Bom, eu tenho um monte de projetos de leis que endurecem, né? O feminicídio talvez seja... talvez não. É a maior pena do Código Penal hoje. Eu tive a honra de relatar o feminicídio. Então, você tem 40 anos de pena. Eu acho que você tem, não só para a mulher, mas você tem que ter uma revisão séria do Código Penal, né? A gente fez uma revisãozinha no final do ano passado, que é a tal lei antifacção, que todo mundo falou muito nela, mas que endurece, porque tem que endurecer, né? Tem algumas situações que são inimagináveis. Se você pegar qualquer rede social no Rio de Janeiro, você fica assustado. As pessoas não podem mais andar nas ruas. E aí, assim, não adianta. O governo do Estado, enquanto o governo do Estado não toma uma posição firme, né, de combate e de, vamos dizer, de prevenção a essas ações, né, com política pública definida, não é com paliativos, né, com política pública definida, não é com uma operação, mas com um projeto, né, de Estado importante que realmente tenha uma força do Estado presente sempre, né, e que aos poucos vá coibindo essa alavancagem do crime organizado, ou a gente não vai andar na rua. Verdade.
Graças a Deus aqui em Teresópolis ainda dá para andar na rua. Mas assim, tem lugares no Rio de Janeiro que não dá mais. Você falou sobre esse negócio, e aí vou voltar até para uma partezinha assim, que eu sempre falo também. Assim, eu sou muito... Eu sempre falo que na minha história o que me salvou foi projeto social nos bairros. Porque, ajuda muito, mas é outro erro. Depois eu te... Então, é bom até a gente conversar, porque assim, eu sempre falo assim, porque eu tinha pessoas que davam projetos sociais nos bairros, aí tipo assim, minha cabeça estava sempre ocupada, e dentro desses projetos sociais eu sempre aprendi que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter nota boa, ser obediente aos meus pais e tal. E aí, assim, o que você acha assim que para salvar essas nossas crianças, para tirar esse pessoal da vida do crime, mostrar para essas pessoas que tem um outro caminho, o que você acha que seria importante? Tem um outro caminho. Então. A gente montou um programa, quando eu era secretária, que hoje é uma política pública nacional, é o Pronasce Jovem, que na verdade nada mais era do que você, aquele menino que está na iminência de ir para o outro lado, né, do mal, ele não vai porque ele quer. Isso aí. Ele não vai porque ele quer. Quando ele é menino. Ele vai porque ele não achou outra oportunidade para ele. E aí o pai, que é trabalhador, ganha R$1.200, R$1.500 agora, tá lá na casa dele trabalhando, feito um louco, e aí começa a cobrar desse menino, quando ele chega aos 14, 15, 16 anos, dinheiro para ajudar na casa. Porque era assim quando ele era jovem. Né? Eu trabalho desde os 9, pô. Pois é, mas os filhos ajudavam os pais, não é isso? E aí ele começa a cobrar, e o menino tem onde fazer. Não é mais como antigamente, que tinha lá você tinha a possibilidade de um subemprego para ajudar. Eu comecei vendendo picolé e salgado, pô. Mas agora você não pode mais vender picolé. A lei não te permite vender picolé pequeno, nem pode. Você tem que estudar. Esse é o certo. O certo é esse. Eu estudava e fazia isso. Mas esse pai nasceu assim. Nasceu nessa história, né? E aí ele precisa desse dinheiro para sobreviver. Aí ele começa a cobrar da criança. Então o que a gente fez, né? Que é o Tô de Boa, que agora virou Pronasce Nacional. Pronasce Jovem. Ele recebe uma bolsa recebe uma bolsa, faz uma atividade do contraturno, atividade física, um futebol, faz um curso profissionalizante também no contraturno e tem a obrigação de estudar. Então, você ocupa o dia do menino, do adolescente, e ao mesmo tempo você dá uma bolsa para ele e dá para o pai, para contribuir no orçamento da casa. O projeto foi um sucesso, a gente fez no Rio, em 2 áreas muito deflagradas, muito complicadas, e o Ministério, junto com o Senad, quando eu era secretária, e o Ministério da Justiça comprou o projeto. Aí eles relançaram com um outro nome, que é o Pronasce, mas é o mesmo projeto, fizeram um livro lindo, me homenagearam. Então, assim, é possível, mas eu não posso... É importante que essa consciência eu só tive na CPI do narcotráfico. A vida inteira eu disse assim, não, mas a culpa é porque o Estado não entra na comunidade. Mentira, não é isso. São coisas diferentes. Elas, de alguma maneira, se encontram, mas elas são coisas diferentes. O narcotráfico e o tráfico de drogas, de armas, enfim, as milícias, são dinheiro. E isso não afeta a questão da comunidade, porque a comunidade não ganha mais o dinheiro. Por que você acha que, quando aconteceu o episódio do alemão, as pessoas ficaram ou entenderam que foi um sucesso? Foi porque... O morador do alemão. Porque ele não quer... Porque o narcotráfico, antigamente, era um protetor. Hoje ele não é mais o mesmo protetor. É um opressor. Então ninguém quer ser oprimido. Nem muito menos o pobre do cidadão que já mora mal. Porque mora na favela sem as condições de habitação que ele deveria ter como cidadão. Não é isso? Isso aí. Então, de verdade, você não pode confundir os dois assuntos. Você tem um componente econômico que é muito grave, que é muito importante. E você tem componente social. Do componente social, você é capaz de cuidar com a educação, com uma saúde pública decente. Você pode cuidar com projetos para o contraturno, então projeto esportivo, projetos de capacitação.
perfeito. E a parte, digamos, econômica, se você não der uma bolsa para este menino, você não chega a... Você não mantém ele desse lado. Desse projeto. Né? Você não mantém ele no lado do bem. Entendi. Então você tem que criar formas para que haja renda na família. Então se você tiver uma família que mesmo morando numa área mais vulnerável tenha renda, ela não vai deixar o filho sair para isso. Porque ninguém quer seu filho. O que acontece do outro lado? Bom, eles ganham mais dinheiro, é verdade, mas morrem. Verdade. As estatísticas do que Ou morre ou é preso. De 20 a 24 anos, 28 anos, é assustadora. E o destino, se você conversar com um desses meninos, eles já sabem. Eles têm do destino, ou vão para a cadeia, ou vai morrer. Ou vão morrer. Infelizmente. Mas por que alguém, em sã consciência, pode querer morrer ou ir para a cadeia? Não pode. Não pode. É porque não tem outra oportunidade. Então, quais são as políticas que têm que acontecer? As políticas públicas que levem para todos essa oportunidade. Porque o filhinho, como eu digo, filho de papai, como eu fui filha de papai, né, tive a oportunidade de estudar num bom colégio, portanto, tive a oportunidade de fazer um vestibular e passar para uma universidade pública. Mas é aquele menino que não tem. Por isso a importância da lei das cotas, por isso a importância do Bolsa Família, por isso é que tem algumas políticas públicas que parecem assistencialismo, mas que não são. São transformadoras na medida em que elas tentam impedir que você saia de um patamar do bem para o outro. Isso e é importante. Assim, eu sempre falo isso, assim, que na minha época foi isso, assim, eu sempre tive minha cabeça muito ocupada com os projetos sociais que eu tive e eles ajudaram a moldar o meu caráter. Então, assim... Não, todos ajudam, porque principalmente os de esporte, que têm disciplina, são muito importantes por isso, que moldam o caráter. É isso aí. Entendeu? Outra coisa que eu vou te fazer a pergunta, né? Ao longo da sua carreira aí, você já fez várias leis, né? Qual é a lei, assim, que você tem mais orgulho, a que marcou aí a sua carreira política? Tem algumas que eu tenho orgulho. Eu falei da importunação sexual, tem a do câncer de mama, né? A estruturação, a obrigação de fazer a cirurgia pelo SUS e pelo plano de saúde, obrigatoriamente, reconstituição da mama. Tem uma lei que é muito importante. Toda vez que uma criança, né, é vítima, ou, já que a gente está falando de segurança pública, ela é vítima ou ela assiste a uma cena, então ela é testemunha de uma cena criminosa, ela hoje, né, a partir da lei, já tem alguns anos, ela passa por um processo de escuta especializada, através... trabalhando para ela não ser revitimizada. Então, criança é uma coisa muito importante, né? Porque é através dessa criança que lá na frente você vai ter o adulto, que pode ser do bem ou não. Verdade. Mas para isso você tem que, vamos dizer, priorizar a criança. Então, essa é uma outra lei que para mim é muito importante, foi muito importante. E aí, nessa mesma legislação que a gente fez importunação sexual, a gente criou o estupro coletivo. É que você está falando de direito penal, eu vou lembrando. O estupro coletivo, a gente criou... tem umas coisas que minha cabeça não consegue conceber, mas eu nem sabia que existia, e conversando, me explicaram que quando uma mulher é homossexual... existem homens que a estupram para que ela aprenda a gostar de homem. Caramba. O nome disso é estupro de ódio. Isso não existia no código, eu consegui incluir também. Enfim, foram muitas as legislações que a gente foi fazendo ao longo de 6 anos de mandato e muitos relatórios do que você imaginar. Eu não gosto muito de falar, que eu fico com vergonha, mas eu fui campeã nos últimos 4 anos de autoria e de relatoria de projeto de lei do Senado e da Câmara, porque como eu disse, né, eu acho que você, através da lei, acaba mexendo com a vida das pessoas. Por exemplo, uma lei minha que agora você falou, eu lembrei, está falando de mulher. Antigamente, você se lembra que quando a mulher era estuprada, ela dava queixa? Uhum. Não tem mais queixa. A ação virou ação penal pública.
automaticamente. Se alguém souber e disser que aconteceu, já é ação penal pública. Isso é uma lei minha. E assim, a gente vai fazendo leis a partir das incongruências ou das vacâncias que a gente vai percebendo na vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não pode esquecer o dia a dia. Verdade. Então, é não esquecer o dia a dia do HCT, não esquecer o dia a dia dos Correios, não esquecer o dia a dia do esporte, que é muito importante, não esquecer o dia a dia das pessoas com deficiência, né, com TEA. É isso, um mandato se constrói, e isso eu aprendi com o senador Nelson Carneiro, de entrega. Isso é uma coisa difícil. Você entrega a sua vida. Você tem que entregar. Vamos aqui pensar, vocês devem ter ouvido umas frases de ontem dos ministros do Supremo que querem ampliar a sua atividade. Gente, ser ministro do Supremo é um sacerdócio. Ser juiz já é um sacerdócio. Do mesmo jeito que ser deputado tem que ser um sacerdócio. Você tem que dar... Eu trabalho de domingo a domingo. E você eu tem que trabalho se de domingo a domingo. Eu não sei, não tenho hora, nem a família já nem cobra mais, já se acostumou. Né? Eu não tenho dia. Eu fico... agendar não tem dia. Não, mas eu preciso falar. Tá bom, então é domingo. Então não tem. Não tem um dia normal. Não tem uma vida normal. Só nas férias, assim, férias. Uma semana. Que é não, eu tiro uma semana de férias. E para mim, já é uma delícia. É isso, é você entender que você recebe o seu salário, mas não interessa se ele é grande ou pequeno. Interessa que você fez uma opção. Quando você vai na porta do eleitor e pede o voto para ele e se compromete com ele, você está fazendo uma opção de vida. Verdade. Né? E é essa opção de vida que você tem que entender, se você quer ou não. Você não é obrigado a ser candidato. Verdade. Não é isso? Verdade. Então tem que entender o que é. É um sacerdócio. Eu acho que... A política é uma escolha. É uma escolha, né? Você não é candidato se você quiser, senão eu continuaria advogando. Ninguém te obriga a ser... Ninguém me obrigou a ser candidata. Né? Até me convidaram, mas me obrigaram? Não, ninguém me obrigou. É uma decisão pessoal sua. Decisão, exatamente. Se é uma decisão, como é uma decisão, você escolher ser juíza. Verdade. É uma decisão. Verdade. Então, tem restrições. Tudo na vida tem restrições, né? A vida da gente tem restrições. Então é isso, você opta por alguma coisa. Eu optei por deixar de advogar num escritório gigantesco, que era o escritório do senador Nelson Carneiro, né? Que era o escritório da gente, para fazer o que me dá muito prazer. Cada vez que eu consigo, sei lá... Eu acho que é uma vocação, uma vaga de creche, né? Ou ajudar uma creche, a gente ajuda algumas. Ou ajudar uma criança, resolver um problema que para mim é muito simples, mas para as pessoas às vezes é muito difícil. Já valeu o meu dia. Verdade, eu também acho. Te fazer uma pergunta assim, qual hoje que você acha aí que é o maior desafio assim do Brasil e vamos falar do Rio de Janeiro assim também, do Rio de Janeiro assim. Bom, do Rio de Janeiro não tenho dúvida que a segurança pública e depois a questão da saúde, que ainda tem muitos gargalos, né? Agora, do Brasil, eu acho que são as políticas públicas que diminuam a distância social entre as pessoas, né? O que a gente imagina. Você não pode ter super ricos e super pobres. Você não pode conceber um país como o nosso, cheio de riquezas, ainda ter pessoas muito miseráveis. E muito mesmo. Porque as pessoas falam do Bolsa Família, mas esquecem que ali, para você receber o Bolsa Família, o per capita, ou seja, tem que ser muito baixo. 4 pessoas vão ganhar juntas um salário mínimo. Esse é um per capita. Então, aquela pessoa ganha R$300 por mês. Como é que come com R$300 por mês? Aluguel? Não, tudo. Água, luz. Então, assim, a renda familiar somada é a renda familiar para receber a Bolsa Família de um salário. Então, não é entender que não dá para a gente ter pessoas super ricas que gastam o que um trabalhador recebe durante todo o mês trabalhado numa garrafa de vinho. Não pode. Verdade. Como você vê o Brasil na próxima década aí, daqui a 10 anos e o Estado do Rio também? Eu sou uma mulher cheia de esperança. Eu acho que vou ver bem. Vou ver
Não, você já quer que eu coma? Não, Já, agora estamos pô, falando, não consigo falar de boca cheia. Aqui. Mas eu acho que é isso. É um Brasil com menos desigualdade social, com mais justiça, com mais esperança, né? Eu já viajei muito, acabei de voltar de uma missão, fui convidada por um instituto de análises para uma viagem ao Japão. E fiquei muito impressionada. Pra você ter uma noção, o Japão não tem gari nem lixeira. As pessoas levam para casa o seu lixo. Né? Então, e é verdade, não tem lixo na rua. Você não vai achar. Eu vejo pelo isso futebol, que acaba eles vão limpando o estádio. Então, exatamente. Isso é consciência cidadã, né? É entender que o outro vai usar o mesmo espaço que você. Verdade. E que ele é um espaço coletivo, pago por vocês, por todos nós. E é assim tudo. Então, eu acho que eu quero cada vez mais, e um Brasil que não esteja dividido, rachado, como a gente está hoje. Eu também penso nisso. Porque a sociedade não aguenta mais. Eu não aguento mais. Eu concordo com você. Quando começa com a guerra, é Lula, é Bolsonaro, Lula, eu digo, pelo amor de Deus, eu sou Brasil. É isso aí, eu também entendo. Então a gente está vivendo um momento independente, eu posso divergir de uma coisa, de outra, enfim, de um tema, de outro, votar, né? Não necessariamente eu vou votar, quer dizer, não necessariamente não, provavelmente não votarei no presidente, no deputado Flávio Bolsonaro, no senador Flávio Bolsonaro, mas isso não faz com que, né, ou você não seja inimiga dele, né? Seja inimiga de ninguém. E mais, quer dizer, a tua posição política, nós do PSD somos todos de centro, centro-esquerda, alguns de centro-direita, mas somos de centro, essencialmente. Se a gente não entender que esse é um papel que existe, né, e que nós, quer dizer, tentamos achar, quer dizer, eu aprendi isso com o senador Nelson Carneiro. O bom político é aquele que encontra soluções. Eu falo aquele que faz pontes. Não, que abre pontes, né? Que abre pontes, que constrói soluções, mas que consegue, na divergência, achar congruência. Que sempre tem. Até quando você está discutindo na tua casa com o teu filho ou com o seu marido, você sempre vai achar alguma coisa que vocês vão concordar. Então usa esse pedacinho que seja. Para poder melhorar. Para poder avançar. Eu sou dessas, mas enfim. Às vezes eu me acho meio romântica, mas eu já estou muito velha para mudar, então vou continuar assim até o final. Eu acho assim, o que for bom para a população vai votar a favor, o que não for, independente do lado que seja, vai votar contra. Não, isso sempre, então, a vida assim, inteira, desde o meu primeiro mandato. Não é se eu achar que é bom para a população. Se é de direita, se é de esquerda, é bom para a população? Vamos, é isso, a gente acabou de votar o Vale Gás, e aí 29 deputados, né, que são todos bolsonaristas, mas ultra-bolsonaristas, votaram contra. Como é que vota contra o Vale Gás? Sabendo que as pessoas, às vezes, são impelidas a comprar um gás muito mais caro quando elas poderiam usar o seu cartão, e é mais ou menos o que diz na legislação, vão usar nos habilitados. E o Vale Gás é uma possibilidade de comer, porque, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro para pagar o gás. Não tem mesmo. Pode até conseguir um alimento de doação, mas não tem o gás, então não vai conseguir cozinhar o alimento. Verdade. Porque a água ainda é de graça. Mais ou menos, né? Porque na verdade cobra a conta. Aqui cobra. Aqui a gente ia cenar, agora é a água da Imperatriz, a água carinha, né? Tá puxada. Tá puxado. Mas vamos ver. Antes de eu te fazer mais algumas perguntas, eu vou falar aqui do salgadinho do Rei do Quibe. Aqui, olha, o quibe tá lindo, a gente vai comer, mas não vou comer agora, que senão eu vou ficar de boca cheia. Falar de boca cheia é falta de educação, aprendi com a minha mãe. São salgadinho artesanal, feito artesanalmente. Então, assim, quem quiser comprar, é só ir ali na rodoviária, na loja 8 ali, procurar o Rei do Quibe, ou pode pedir pelo WhatsApp, que é o 968001415. Manda lá o recado pro pessoal do Rei do Quibe, vocês vão ter esse salgadinho aí delicioso. Também não posso deixar de falar daqui da Zion, né? Esse estúdio maravilhoso aí. Lindo estúdio! Top, né? O salgadinho tá com uma cara linda, não comi ainda, mas vou comer. O quibe, então, eu amo.
Agora o estúdio é maravilhoso. Eu estou com inveja, eu quero levar para o Rio. Eles vão. Então, assim, você que quer fazer aí, administrar sua rede social, quer vir fazer um podcast, quer ter essa qualidade aqui do podcast que você está assistindo aí, só você vir conversar aí com o André e com o Ricardo aqui, o pessoal da Zion, que com certeza aí vão ter um pacote bacana para você fazer aí toda a sua divulgação aí nas suas redes sociais. E o que você precisar aí sobre mídia, vem aqui conversar com o pessoal da Zion. Também não posso deixar de falar sobre lá na Feirinha do Alto, nós temos um restaurante lá com uma comida caseira lá muito boa. Agora vai vir carnaval lá, vai funcionar todos os dias do carnaval. Procura lá o quiosque da Léo. Ó, comida caseira, temperinho que vocês vão gostar lá. Procura a Leocádio e fala assim, vim pelo podcast Adriano Fonseca, que além da comida que você vai ter lá... Tem um desconto. Tem desconto e outra. Eu vou te falar, ela ainda vai repor lá arroz, feijão, batata frita. Ainda tem reposição. Tem reposição ainda das coisas. Se falar que veio pelo podcast, ela repõe algumas coisas lá pra vocês. O Pedro vai passar o final de semana inteiro aqui. Eu falei com ele, vai ter que ir lá na Léo. Pode ir lá, pode falar lá, Léo, vim aqui pelo podcast Adriano Fonseca que ela vai te dar uma moral lá. Também tenho que falar da Dai Alimentos, que para você que quer ir, tá fazendo aniversário, precisa de bolo, torta, quer também aquelas caixas surpresa, Dai Alimentos, só procurar aí na rede social que você vai achar. Se você tiver aí com o seu telefone precisando de película, ou também tá precisando aí consertar o seu telefone, ou comprar um aparelho novo, vai aqui na Smartphone, que fica aqui na Avenida Lucilmeira, ali na Galeria Cristal, número 36, procura Andressa ou Rodrigo. E, para fechar também, tem grandes promoções aí da loja AF, só você procurar também nas redes sociais aí, que tem grandes promoções lá. E agora, vou até falar, né, como a Laura veio aqui, ela me inspirou, a gente vai lançar aí, fica ligado aí nas minhas redes sociais aí que a gente vai lançar aí uma promoção para todo mundo que tá assistindo aí. Vai ter um sorteio de uns prêmios aí de toda essa galera que apoia aí o podcast Adriano Fonseca, né? Tá vendo? Adriano não é fácil não, ele articula todo mundo. A gente vai... Que coisa boa, é isso. O nome disso é empreendedorismo. Verdade. Você criou as condições para você fazer a sua renda, fazer o seu podcast e, ao mesmo tempo, ajudar um monte de pessoas que também empreendem. É isso. É isso aí. E aí, agora, para continuar nosso bate-papo, né, que você é uma pessoa maravilhosa aí, me dando esse prazer, assim, qual o seu maior legado que você acha, assim, que você está deixando, ou então qual é o maior legado que você quer deixar quando as pessoas lembrarem de você? Certeza de que eu fui uma boa deputada, que eu saio com as mãos absolutamente limpas, que eu honrei o sobrenome que eu recebi do senador Nelson Carneiro e que todos os dias eu trabalho para construir uma vida melhor para o brasileiro. Eu acho que só isso eu já estou muito feliz. Só isso não, que isso é coisa para cacete. Coisa pra caramba, né? E aí também, assim, você falando do seu pai, né? Assim, quais foram os maiores legados, assim, do seu pai? O que ele mais te ensinou que você trouxe para a sua carreira política? Tanta coisa que ele ensinou, né? Mas eu acho que o que ele mais ensinou é respeito ao outro. Né? E o respeito ao outro inclui honestidade, inclui sororidade, inclui a possibilidade de falar sempre a verdade, né? Foi isso que eu aprendi com ele. Eu acho que você tem que ser muito honesto em todos os sentidos, né, com o outro, né, e respeitando o direito do outro. Eu acho que talvez tenha sido o meu maior aprendizado. Como é que a gente, né, constrói uma democracia e como é que a partir da democracia você é capaz de conviver com desiguais e encontrar as igualdades, como eu disse para vocês. Eu acho que ser filha de Nelson Carneiro não é uma coisa... assim, eu queria que todo mundo fosse filho dele, porque ele era maravilhoso mesmo, né? Eu nunca recebi uma surra e nunca precisei receber, porque ele era tão dócil e a doçura dele era tão cativante, tão era um ensinamento, né? Era mais do que uma doçura, era um ensinamento. E ele, sempre com muita calma e muita tranquilidade, foi fazendo com que os filhos dele, todos, graças a Deus, onde ele estiver lá no céu, e ele deve estar lá pelo céu mesmo, ele tem orgulho de todos nós. Ele não tem o que dizer dos filhos. É isso. Acho que a vida é assim. E aí, agora, assim, você tem aí mais um ano de mandato, né? E aí vem uma eleição. E aí, o que as pessoas podem esperar sua atuação ainda? Muito trabalho. Para esse final aí, ainda para o Rio de Janeiro. Muito trabalho, sempre muito trabalho. Agora está aí esse negócio do Banco Master.
Aliás, o requerimento de informação... Esse aqui eu não vou entender nunca. Eu, às vezes, acho que eu sou retardada mental, porque eu não entendo. Pra você ter uma noção, o requerimento do Rio Previdência, dessa discussão do Banco Master, eu fiz em abril do ano passado. Não pode ser que eu, lá de Brasília, tenha visto que alguma coisa estava errada e tenha feito um requerimento de informação e as pessoas... Só enxergaram agora. Não existe. Então, assim... Né? Esse país, de alguma maneira, tem que ser passado a limpo. Né? A gente tem que parar com o jeitinho. Eu acho que o jeitinho já deu. Né? As coisas têm que ser mais orgânicas e, ao mesmo tempo, mais responsáveis, porque a gente lida com dinheiro público e a gente lida com uma população que não merece tanto desrespeito. Eu acho que essa história do Banco Master tem me deixado muito irritada, porque eu acho que é o máximo do desrespeito. E o cara solto. Então você cria uma sensação de impunidade que não é boa para nada. Ela só aumenta a insegurança da gente. Te fazer uma outra pergunta que eu ia fazer, até passei por ela. Assim, como você acha que é possível fazer para garantir a lei que você faz lá em Brasília chegar realmente lá na ponta para a pessoa que precisa? Como eu te disse, se você perceber, se a lei surge da rua, ela volta para a rua. Agora, se surge de um sonho seu, tem que surgir da necessidade. Tem que fazer as pessoas sentirem pertencimento. Quando ela surge da necessidade, ela vem com pertencimento, entendeu? Quando ela surge do que você vê, do que você acompanha, do que você ouviu, do que você captou do cidadão, você com certeza a lei vai pegar. A importunação sexual, né? O não é não. Uhum. São exemplos, né? Enfim, são exemplos do que você viu que precisava ser mudado, porque estava ali, acontecendo na tua frente, nos teus olhos. Toda a legislação que a gente está mudando na área penal, isso é fruto do que a gente está vendo, né? De você saber que o cara, às vezes, vai 10, 20, 30 vezes preso, faz audiência de custódia e vai para casa. Tem alguma coisa errada. Verdade. Volta a infringir a lei. É isso. Agora, eu vou te dar esse tempo aí para você se despedir, ficar à vontade para você falar o que você quiser. O tempo é todo seu para cair. Não, em 1 minuto aqui, é só para agradecer. É aqui, desculpa. É nessa daqui. Agradecer o carinho, né, do Adriano, parabenizar o trabalho lindo que ele faz. Quando ele me convidou, eu disse, claro que eu vou, porque eu acho que é isso, né? Pessoas como o Adriano são aquelas que transformam a vida da gente, podem transformar a vida do cidadão. Agradecer ao Pedro, que foi quem me introduziu no Adriano, ao Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ao Júlio Rocha, ao prefeito, aos políticos de Teresópolis que, de alguma maneira, chegam a mim para que a gente possa ajudar através do mandato. É isso. O mandato de um parlamentar é um mandato do seu Estado. E o mandato da deputada Laura Carneiro é um mandato do Estado do Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês, de estar aqui falando para vocês, de estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha história, da minha forma de ser, da minha forma de pensar. Claro que, se você quiser acompanhar mais, vai na nossa rede social, @RJ Laura Carneiro. Tem lá minha fotinho, tem lá o azulzinho do oficial, é fácil. Acompanhe a gente nas redes todos os dias. Tem o nosso trabalho, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eventualmente como eu votei nas matérias mais polêmicas ou que a gente julga mais importantes para o cidadão. É importante você saber o que o político faz, o que seu político faz, o que o político do seu estado faz. E é isso. Muito obrigada, Adriano, pela chance de estar aqui. Obrigada aos meninos, parabéns pelo estúdio, parabéns a todos os empreendedores que você citou, para a gente poder, vai terminar para comer o quibe ali rapidinho. Não é só quibe não, gente. Tem um monte de salgadinho delicioso aqui. Mas vamos comer tudo. Obrigada. Eu que te agradeço, Laura. Assim, mais uma vez, te agradeço assim, por todas as ajudas que você deu para a cidade. Te ajudo pela pessoa excelente que você é. Assim, eu já falei no começo do programa, o dia que eu tive com você foi uma pessoa que eu senti assim, um carinho enorme. Fiquei muito feliz de te conhecer. Obrigada. E assim, obrigado por ter conseguido aí conciliar essa agenda, vir aqui falar com a gente, tá bom? E eu te desejo toda a sorte do mundo aí, te desejo que, se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa próxima eleição aí. E que você com certeza que você continue fazendo esse excelente trabalho que você
tá fazendo. E toda vez que puder, dá uma olhadinha aqui pela cidade que a gente precisa. Vou estar sempre pedir ao Pedro, mandar mensagem pro Pedro lá, pro Pedro ficar sempre te pedindo. Não, Adriano, você também pode pedir, não tem problema não. Todo mundo pede, por que você não vai pedir? Aqui, muito obrigado mesmo por tudo, tá? Assim, foi um prazer enorme ter você aqui. E agora também eu tenho que, como eu sempre faço aqui no podcast Adriano Fonseca, eu sempre termino o podcast agradecendo a você que assiste o podcast, que você que curte, comenta, compartilha, manda pras pessoas, porque se a gente conseguiu aí ganhar 2 anos seguidos aí como o melhor podcast, foi graças a você, que sem você aí nada é possível, né? Então assim, eu te agradeço a você que tá sempre aí junto com a gente, agradeço a todo mundo que apoia o nosso podcast, a Agência Zion, a toda essa galera aí que são meus parceiros aqui no podcast, e só deixo aí pra vocês um beijo no coração, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser, fui.